Salve, salve, queridos alunos e alunas aqui do Corujão das Contas. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Hugo Marinho, sou seu professor de matemática e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um conteúdo muito maneiro que é trigonometria no triângulo retângulo. Pessoal, conteúdo fenomenal, conteúdo que muda a sua visão em relação à geometria. Então já curte esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixa aqui no comentário o que você quer que a gente resolva, o que nós vamos resolver para trazer um conteúdo bem interessante para você. Pessoal, vamos para nossa tela compartilhada. Eu trouxe a tela compartilhada de uma maneira diferente aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma construção do raciocínio com vocês, não só trazer resumo, resumo você encontra em todo lugar. Mas aqui é diferente. Aqui vai ter uma construção com vocês deste conteúdo trigonometria no triângulo retângulo. Quando eu falei que trouxe algo diferente, eu trouxe um triângulo. Aqui tem um triângulo retângulo. E a partir dele, nós vamos fazer toda a construção do raciocínio. Essa é uma aula de aprendizado, não é aula de exercício. É uma aula de aprendizado. Presta atenção, vamos baixar a adrenalina, tira todos os focos aí que tem no seu quarto, nesse momento que você está estudando, na sua bancada. Deixa a folha direitinho aí para a gente começar. Pessoal, esse daqui é o famosíssimo triângulo retângulo. Um triângulo, beleza? Retângulo, porque ele se faz aqui através de um ângulo de 90 graus, esse anglinho aqui, ok? É um ângulo chamado ângulo reto, né? Ângulo de 90 graus, aqui ele é chamado ângulo reto. Vamos primeiro, pessoal, identificar as partes. Porque aqui nesse vídeo eu vou falar também quando que eu vou utilizar trigonometria, que eu vou utilizar Pitágoras, quando que eu vou utilizar relações métricas no triângulo retângulo. Todos esses conteúdos são vídeos que já tem aqui no canal. Vou colocar aqui pra gente um ângulo que eu vou chamar de alfa. Alfa é uma letra do alfabeto grego, tá certo? Aqui no alfabeto português nós temos o A, que é referente a esse alfa. Tem alfa, beta, gama, teta, zeta, eta, um monte de letrinha aí. Então, alfa. Vamos identificar aqui as partes desse triângulo. Pessoal, nas partes do triângulo, esse lado maior aqui, nós temos o lado que é conhecido como hipotenusa, beleza? A hipotenusa, por que que ele é hipotenusa? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Esses outros camaradas aqui são chamados de catetos. Então aqui é cateto e aqui também é o que? Cateto. Legal? Legal. Porém, nós temos uma pequena diferença aí quando a gente começa a trabalhar com esses catetos, tá certo? Com esses catetos. Por que, Hugo? Não são simplesmente catetos. Esses catetos agora, deixa eu escrever aqui ângulo reto novamente, eles terão nome, cateto, e sobrenome. Terão uma identificação melhor de acordo com o ângulo que nós vamos trabalhar aqui no nosso triângulo retângulo. Então, olha só, em relação ao ângulo alfa, esse cateto aqui, ó, esse cateto aqui é chamado de cateto oposto. Cateto oposto. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo alfa. Simples assim. E esse outro cateto aqui, ele é chamado de cateto adjacente. O que é adjacente, Hugo? Adjacente é quem está do lado. Quem está adjacente a você do outro lado está oposto. Aqui do lado é adjacente. Então, pera lá. Nós temos quem? Hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Se eu utilizo o meu ângulo alfa como referência, nós temos quem? Cateto oposto, está do outro lado, e cateto adjacente. Para esse estudo da trigonometria, o que começou a acontecer, pessoal? Uma relação entre todos esses lados. Então pegou esses três lados e foram fazendo a divisão entre cada um deles. E foi encontrado, a partir de determinado, né, de um tamanho de ângulo, sempre uma relação padronizada. Não é a ideia aqui entrar muito na continha da coisa, mas para mostrar o seguinte: foi chamado de seno desse alfa, que a gente escreve como sen alfa, a relação entre o cateto oposto
cateto oposto e a hipotenusa. Então, entre cateto oposto e a hipotenusa, essa essa divisão, essa relação foi chamada de seno de alfa. Agora, quando nós temos uma relação entre o cateto adjacente, adjacente e a hipotenusa, tá certo? Cateto adjacente e a hipotenusa foi dado um outro nome para ele, que é quem? Que é cosseno, que a gente escreve aqui comumente de cos alfa. Então já foi relacionado o cateto oposto com a hipotenusa, cateto adjacente com a hipotenusa, e agora vai relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, ó, vem aqui, ó, cateto oposto com o cateto adjacente. Deixa eu fazer uma linhazinha bonitinha aqui, ó. Cateto oposto com cateto adjacente. E a esses camaradas foi dado o nome de tangente, que a gente comumente, carinhosamente escreve como TG, tangente de alfa. Então vem cá, o seno de alfa desse ângulo aqui, ele é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mais à frente você estuda sobre cossecante, secante, cotangente, mas aí é outra parte da trigonometria. Então a gente tem esses camaradas. Hugo, como é que eu vou memorizar isso daqui? Como é que eu vou memorizar isso daqui? Surge uma palavra bem conhecida nossa aí, que é o tal do socatoa. Socatoa, prof, como assim? Aqui, ó. Socatoa. Socatoa? Socatoa. Socatoa. O que que é o socatoa? Seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. É uma forma de memorizar. Existem várias, vocês já viram musiquinhas aqui, né? Existem várias maneiras de você memorizar uma coisa. Então aqui, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa para o cosseno e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, anota aí a diquinha. Você precisa primeiro identificar os termos do seu triângulo, o que você tem e o que você quer encontrar, tá certo? Para cada ângulo aqui do triângulo, ele tem uma modificação da sua referência. Se eu tiver um ângulo aqui em cima, por exemplo, que eu chamo de beta, os catetos mudam de nome. O cateto oposto passa a ser esse cateto aqui de baixo e o cateto adjacente passa a ser esse cateto aqui em pé. Por quê? Porque eu mudei a referência do meu ângulo. Então, não vem com essa de ficar decorando, tentar decorar o posicionamento, porque você pode ter uma falha muito grande aí na hora de fazer um exercício, ok? Porque o exercício ele vai rotacionar o triângulo. Deixa eu pegar um outro triângulo retângulo aqui para colocar para vocês, meus queridos e minhas queridas. Ó, vou pegar um triângulo retângulo aqui. Opa, veio uma estrelinha. Você hoje não, estrelinha, não vamos estudar relações métricas na estrelinha. Vai ser relações métricas no triângulo retângulo. Olha aqui, família. Peguei esse camarada aqui, esse triângulo, e olha o que eu vou fazer com ele aqui, ó. Muito cuidado, presta atenção. Opa. Nossa, Hugo, não me diga que você rotacionou esse triângulo. O programa não está deixando ele ficar em pé, não. Eu vou colocar ele assim, ó. Beleza. E aí? Quem é hipotenusa? Quem é cateto oposto? Quem é cateto adjacente? Bom, pessoal, o ângulo de 90 graus está aqui, né? Então, eu sei que esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, ele é quem? Hipotenusa. Ponto. Agora, vamos colocar que nosso ângulo está aqui? Vou chamar de beta esse ângulo. Em relação a este ângulo, presta atenção. Em relação a este ângulo, esse lado aqui mede quanto? Esse lado aqui é chamado de quem?
cateto oposto. Hugo, por que cateto oposto? Porque ele está oposto ao ângulo beta. Consequentemente, esse camarada aqui vai ser o quê? O cateto adjacente. Por quê? Porque ele está ao lado do ângulo beta. Beleza? Então, o que lado que está oposto, o cateto que está oposto, ele é o cateto oposto. O cateto que está ao lado, ele vai ser o quê? Cateto adjacente. Pessoal, em relação a estes ângulos aqui, nós temos alguns ângulos chamados de ângulos notáveis do triângulo retângulo. Que aí surge uma famosa tabela de seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Presta atenção porque isso daqui é extremamente importante. Não vai ser só memorizar, e sim compreender também o funcionamento dessa tabela, porque eu vou tirar várias informações daqui para a gente saber correlacioná-las e não ficar simplesmente decorando essa tabela. Pessoal, essa tabela, como é que ela vai ocorrer? Já ficou bem grandinha aqui, né? Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Quem é o seno de 30? Seno de 30, pessoal, ele é 1/2. O seno de 45, raiz de 2/2. O seno de 60, raiz de 3/2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3/2. Cosseno de 45, raiz de 2/2. Cosseno de 60, 1/2. A tangente de 30, raiz de 3/3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Essa tabela extremamente importante, famosíssima, tá certo? Aparece muito aí nos exercícios dos livros didáticos, nos exercícios de Instituto Federal, Enem. Ela é famosíssima, tá legal? Importante saber para sua vida. Não fica achando que o professor vai dar essa tabela, não, tá bom? Decora ela. Hugo, como é que eu vou decorar essa tabela? Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui tranquilo. Tem uma musiquinha para isso. Eu vou cantar aqui com vocês para gente saber e entender essa tabela. Funciona da seguinte forma, ó. Acompanha o mouse aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Depois põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Hey! Ah, bom demais! É uma excelente maneira de memorizar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Pessoal, memorizar isso daqui vai ajudar demais, demais. Mas entenda uma relação também, pessoal. Entenda uma relação, como é que é interessante isso daqui. Os ângulos complementares possuem seno e cosseno de valores iguais. Olha que bacana. O seno de 30 graus, ó, o seno de 30 graus, ele é igual ao cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, olha aqui, ó. Certo? Da mesma forma, o seno de 60, ele é igual ao cosseno de 30. Isso acontece por quê? Porque eles possuem uma relação de complemento de um ângulo para o outro. De fato, 60 mais 30 é igual a 90. Existem outras propriedades trigonométricas aí, vem o ciclo trigonométrico, né? A soma dos termos ao quadrado, né? Mas não é o ponto desse vídeo. Outra coisa que nós podemos visualizar é que tem uma relação de que a tangente de um ângulo, tangente de alfa, ela é seno dividido pelo cosseno. Seno dividido por cosseno. Se você pega 1/2 e divide por raiz de 3/2,
você vai chegar em raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 2 dividido por um meio, você vai chegar em raiz de 3. Bom, no 45, como ele é o ângulo, aquele divisor do 90, seno e cosseno possuem o mesmo valor. E também, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 chega como resultado 1. Perfeito? Então, pessoal, são algumas relações que nós temos aqui no triângulo retângulo. O que que é importante a gente saber? Soca-toa, a relação de que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Da mesma forma, saber aqui, ó, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 é importante você saber para a aplicação no exercício. E identificar os lados no triângulo, mesmo se o triângulo tiver rotacionado. Pode acontecer bastante, o exercício adora testar a gente dessa maneira, tá bom? Então não fica memorizando, não. Entenda a coisa. Daqui para frente, nessa mesma playlist, pessoal, terão exercícios, tá certo? Deixa eu tirar nossa telinha aqui. Terão exercícios para você aprender, para você praticar e está bastante afiado no conteúdo, desde exercícios mais simples até exercícios mais sofisticados, mais puxados aí para você aprender. Show de bola? Muito obrigado, um forte abraço para vocês. Se estiver aparecendo dois vídeos aqui, aproveite eles também, deixe o seu like. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.